Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Padre Cledson Reis e neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o mistério da Santíssima Trindade. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Padre Cledson Reis. Hoje nós vamos aprofundar ou trazer alguns elementos importantes para meditarmos sobre a grande solenidade que celebramos neste dia, a solenidade da Santíssima Trindade. Uma primeira coisa que é muito importante a gente compreender, que na verdade, quando nós falamos sobre esse mistério, tudo aquilo que nós falarmos sobre ele é sempre revelação de Deus. O homem não pode ascender ao mistério de Deus. Deus nos deu a razão, mas a razão humana não é capaz de penetrar nos mistérios de Deus. Nós podemos sim falar de um conhecimento natural de Deus, porque a nossa razão consegue intuir que exista alguém que criou todas as coisas, que rege todas as coisas, alguém que pré-existe, alguém que é causa primeira e sustenta todas as causas segundas, sustenta todas as coisas. A gente consegue compreender naturalmente sobre isso. Porém, para penetrarmos nos mistérios de Deus, é necessário que Deus se revele. Por isso, quando nós falamos sobre a Santíssima Trindade, a primeira coisa que vem ao nosso coração são os textos bíblicos. Os textos bíblicos falam da Trindade. E claro que essa revelação de Deus, ela vai se dando aos poucos, até mesmo porque o homem, ele não é capaz de compreender Deus. Até mesmo hoje, o que nós sabemos de Deus é muito pouco diante daquilo que de fato Deus é. Deus é absoluto. Ou seja, Deus não precisa de ninguém para existir. Deus existe por Ele mesmo. Deus basta a Ele mesmo. Deus se basta. Nós homens, sim, temos a necessidade de Deus. E até podemos dizer, no tempo, temos a necessidade uns dos outros. Então, nós sim somos relativos, mas Deus não. Deus é absoluto. E Deus, o absoluto, aquele que é a perfeição, o sumo bem, Deus quis, ao nos criar, não por necessidade, mas para que participássemos do seu amor, Deus quis, ao nos criar, que nós participássemos da sua vida bem-aventurada, da vida beata de Deus, da felicidade perfeita que existe entre as pessoas divinas, da comunhão de amor que existe no céu. Deus, ao nos criar, quer nos dar essa experiência. E claro, essa experiência perfeitamente a viveremos no céu. No céu iremos penetrar nos mistérios de Deus. No céu iremos participar desse grande mistério do amor. Desse amor que na terra nós recebemos em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como nós dizíamos na semana passada. Semana passada, a igreja celebrava a solenidade de Pentecostes. E Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo, do amor do Pai e do Filho sobre os cristãos, sobre nós. Sem a força do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, nós não seríamos capazes de penetrarmos nos mistérios de Deus, compreendermos esse mistério. Então, ao longo da história dos homens, Deus foi agindo na vida dos homens para que os homens fossem tocando nesse mistério, fossem compreendendo esse mistério. A primeira leitura de hoje mostra
justamente isso. Moisés diz ao povo: existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, como um forte braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Esse texto fala desse monoteísmo que o povo de Deus precisa compreender. E como o povo da antiga aliança era o povo escolhido por Deus, foi o povo escolhido por Deus para que todos os povos começassem a penetrar nos mistérios do Deus Uno. Até então, os povos eram politeístas, e Israel se apresenta como um povo que adora o único Deus, que adora o Deus de Israel. Não há outro Senhor, não há outro Deus. E todos os pseudo-deuses que os povos adoram, prestam sua adoração, a sua idolatria, esses deuses são falsos deuses. Não há Deus como o Deus de Israel, um Deus que se faz próximo, um Deus que se coloca ao lado. Então, o mistério de Deus foi sendo compreendido aos poucos. Ali no início se revela o Pai, se revela através desse monoteísmo bíblico, essa figura do Pai. No Novo Testamento, nós vamos tocar de muito concreto daquelas promessas que foram feitas no Antigo Testamento sobre esse Filho de Deus que vai assumir uma carne para redimir o mundo. Em Jesus de Nazaré se revela esse Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria, recebeu uma carne no seio da Virgem Maria e assumiu a nossa natureza, a natureza humana, sendo pessoa divina, sendo uma pessoa que tinha uma natureza divina, toma para si a natureza humana e agora traz essa natureza humana e eleva essa natureza e leva para o céu essa natureza humana, a ascensão do Senhor. Então, no Novo Testamento, a gente compreende de modo muito mais concreto esse mistério da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós vamos também encontrar no Novo Testamento, quando Jesus já está para realizar o seu projeto de amor, quando Jesus já está se aproximando da glorificação, o que Jesus começa a falar para os apóstolos, que ele retornará para o Pai, voltará para o Pai, mas ele e o Pai enviarão o Espírito Santo. Ele não deixará os discípulos sozinhos, mas eles serão revestidos da unção do Espírito Santo. A igreja sempre nos ensina sobre as missões trinitárias. O Pai, que exerce a fonte de onde procede o Espírito Santo, de onde procede o Filho. O Pai é a fonte da divindade. E esse Pai, ele cria todas as coisas com a participação do seu Filho e do Espírito. O Filho que tem a missão de salvar o mundo, salvar o homem, dar ao homem a graça de voltar à comunhão com o Pai. O Pai o envia para realizar esta obra no mundo. Jesus entrega a sua vida pela força do Espírito. Jesus entrega a sua vida no poder do Espírito, derrama o seu sangue, cumpre a missão que foi investida
a Ele no poder do Espírito. E o Espírito, que é esse dom do Pai e do Filho derramado em nossos corações. Então sempre é Deus agindo através das pessoas divinas, e é sempre, em cada ação das pessoas divinas, o mesmo Deus Trino agindo, realizando a obra de salvação, de criação, de salvação e de santificação do homem. Então, queridos irmãos, a Santíssima Trindade, esse amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que renova o nosso coração, que transforma o nosso coração, que nos faz a cada dia penetrar nesses mistérios de Deus, nesses mistérios do amor de Deus. Nós sabemos que esse é o mistério central da nossa fé. E nós precisamos ter aquela atitude que teve Santo Agostinho quando em sonho Deus falou de modo muito forte para ele. No coração de Santo Agostinho existia talvez essa pretensão de ascender a totalidade do mistério. Mas ascender a totalidade do mistério de Deus é impossível, porque nós somos humanos, somos criatura. Apesar da capacidade que temos de compreender, de conhecer sobre as coisas, o homem não é capaz de conter todas as coisas. Nem mesmo nós somos capazes de conhecer sobre tantas coisas, conseguimos captar todas as coisas. Ou seja, a nossa razão tem limites. E a nossa razão certamente não será capaz de ascender a esse mistério que ultrapassa ao nosso conhecimento. Porque Deus, Deus age na nossa vida e Ele se dá a conhecer para nós, se dá a conhecer naquilo que Ele é. Mas mesmo quando Deus se revela para nós, mesmo diante da revelação de Deus para nós, nós vamos assimilando aos poucos esta revelação de Deus. Nós vamos tocando nesse mistério de Deus aos poucos. E precisamos ter a humildade de nos colocar no nosso lugar de criaturas. Quanta pretensão muitas vezes existe no nosso coração de querermos compreender tudo, de querermos compreender todas as coisas, de ascendermos a todos os mistérios na nossa vida. É uma grande pretensão que trazemos no nosso coração, que nasce do nosso orgulho, da nossa prepotência. Um detalhe muito interessante que a gente precisa compreender, e Santo Agostinho nos faz compreender bem isso, através desse sonho que mencionei. Ele teve o sonho de uma criança, ele via uma criança na praia deserta, e ele, ao longe, via aquela criança que recolhia a água do oceano e depois colocava aquela água no buraco. Inclusive estou gravando agora esse vídeo, estou gravando de frente para o mar, contemplando a beleza do criado. Vou aqui mostrar um pouco para vocês, enquanto vou falando sobre essa experiência que Santo Agostinho teve através dessa imagem. Então Santo Agostinho, ele teve essa experiência, ele viveu essa experiência, e ele, nessa imagem, ele olhando aquela criança que pegava a água do mar e tentava colocar no buraco, ele perguntou para a criança: mas qual é o seu objetivo afinal? A criança disse para ele: o meu objetivo é transferir todo este mar para este buraco. E Santo Agostinho disse para aquela criança:
que era impossível ele colocar todo aquele mar dentro daquele buraco, daquele pequeno buraco. E a criança disse para ele, muito mais, posso dizer que mais impossível é você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Então, nessa história, a gente consegue perceber um pouco desse grande mistério que vai além das nossas capacidades. Então, muito mais complicado é nós ascendermos a esse mistério de Deus. Se Deus não tivesse se revelado, como Ele foi se revelando através das Sagradas Escrituras, nós não conseguiríamos penetrar nos mistérios de Deus. E como é importante a gente ter a sensibilidade e a humildade de procurarmos conhecer a Deus, porque Deus se deixa conhecer. Deus se revela para que nós o conheçamos. E nós podemos muitas vezes não conhecer a Deus, porque nós não meditamos a palavra de Deus. Nós não compreendemos o que Deus realiza na nossa vida. Às vezes a gente diante dos acontecimentos desta vida, a primeira coisa que acontece conosco é a gente afirmar que porque Deus permite que essas situações aconteçam. Muitas vezes nós não vamos compreender até mesmo as situações que acontecem conosco. Mas certamente, se Deus permite que certas coisas aconteçam conosco, sempre a finalidade de tudo aquilo que acontece na nossa vida é o nosso bem. Então, Deus é amor, e Deus, quando permite até mesmo que uma situação aconteça na nossa vida, que nós não conseguimos compreender como um bem, existe ali uma obra de Deus em curso para a nossa salvação. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça de penetrarmos nesses mistérios do seu amor e que Ele nos faça cada vez mais vivermos essa experiência da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor que é infinito por nós. Deus nos ama de tal forma que enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Que essa verdade que a palavra de Deus nos diz, nos faça a cada dia crescermos na experiência com esse Deus que é amor e que deseja que um dia participemos da sua vida beata, da sua vida plena, da sua vida feliz, e que assim também nós possamos transbordar essa experiência que fazemos desse Deus uno nas nossas relações. Porque Deus é relação e nos convida também a crescermos nas relações, a vivermos a nossa vocação no mundo de imagem e semelhança de Deus, a vivermos a nossa vocação no mundo de como Ele, que vive esse intercâmbio de amor, essa relação cheia de afeto, de amor, que também nós possamos viver essa relação de amor, de entrega, de oblação em favor de todos os homens, de modo particular daqueles que desconhecem o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.